gostaria de perguntar para vocês qual é a história do começo de vocês. A minha história de começo é numa cidade muito pequena. Quando digo pequena, é muito pequena, de 3 mil habitantes. Lá em 1984, que é o ano que eu nasci, filho de um pai pedreiro, de uma mãe dona de casa e 2 irmãs. E eu, como vocês, mais ou menos quando eu tinha essa idade de quem está fazendo essa cara de peralta, me fazia uma pergunta: o que você vai ser quando crescer, Paulo? E eu, para desespero de toda a minha família, respondia que ia ser professor. E antes que eu continuasse os argumentos, vinha aquelas frases típicas: menino, guri, né? Eu no Rio Grande do Sul, guri, professor ganha muito pouco, guri, esse dá muito trabalho. E eu, sem nenhuma dúvida, com muita convicção, respondia que eu ia ser professor para ajudar as crianças. Eu tinha 7 ou 8 anos, mas essa era a minha explicação. Se passou mais ou menos uns 10 anos e eu fui começar a honrar essa minha convicção. Eu dançava na época e, passando na frente de uma escola de educação infantil, já numa outra cidade, um pouco maior, tinha uma mulher parada na frente e eu perguntei: quem é a diretora? Ela: sou eu. Falei: você gostaria de aulas de expressão corporal? Quer me contratar? Ela me olhou e, seguindo a fingir um tom de seriedade, ela me disse: quanto você cobra por aula? E eu achei aquela primeira pergunta já super inspiradora, não duvidei, disse: R$3 a aula. E ela disse: tá bom, já me dando as costas, disse: fechado, na próxima quarta-feira te espero aqui. Saí eu, saltitante, faceiro, que eu tinha fechado o meu primeiro trabalho. Bem, essa é a história do meu começo, que eu contei em 2 minutos, mais ou menos, e ela é importante para eu explicar sobre os recomeços. Muito importante, porque foi a partir dessa história que eu fui ser professor de dança, que eu fui ser professor de informática, sempre para crianças, que eu fui ser professor de crianças, que eu fui coordenar a escola de educação infantil. Aí eu fui fazer pedagogia, fiz 2 especializações, fiz mestrado, sempre em educação infantil, fiz doutorado. E tudo isso foi para dar conta daquela minha convicção, lá de criança, de que eu ia ser professor para ajudar as crianças. Eu terminei minha dissertação de mestrado e fiz uma pergunta importante, eu diria, que é: bom, esse estudo é bom, é legal, me tornou mestre, mas ele serve para quê? Como é que vai ajudar as crianças, afinal? E aí eu convidei algumas escolas e criei o Observatório da Cultura Infantil, o OBCI, que é um projeto cívico que eu tenho, que o ano que vem completa 10 anos, em março, hoje junto com 10 escolas, 7 públicas, 2 privadas, uma de associação de pais, que impacta diretamente em torno de 180 educadores e professores e 1.139 crianças diretamente. Porque indiretamente também a gente impacta, tendo em vista que nesse grupo, que é uma comunidade de apoio ao desenvolvimento profissional, a gente indiretamente acaba também impactando mais uma série de escolas, professores e crianças, por sua vez. E as pessoas às vezes me dizem: é um trabalho voluntário que você faz, né? Eu não sei porquê, eu prefiro dizer que quer dizer, eu sei porquê. Eu prefiro dizer que é o meu papel cívico, né? Porque essa é uma das formas que eu consigo concretizar um ideal humanista que eu tenho de construir uma sociedade mais digna, uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade mais acolhedora. E como eu estou falando dos inícios, eu acho que fazer esse esforço nunca é demais para acolher as crianças de forma respeitosa. E sozinho não ia fazer muita coisa. Com o OBCI eu encontrei 180 pessoas para me ajudar a construir escolas mais amáveis. Tem um livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Alison Gopnik, e ela tem um livro que se chama O Jardineiro e o Carpinteiro,
ela faz uma diferenciação, ela está falando sobre os adultos que acolhem as crianças, né? E ela faz uma diferenciação sobre ser um adulto carpinteiro, que acha que seguir um passo a passo vai chegar com sucesso no que tem que fazer, e ser um jardineiro, que precisa de atenção para que o outro exista, e aposta, né? Aposta porque tu não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Porque quando a gente está tratando de ser humano, não tem manual, não tem passo a passo. Então a gente precisa fazer apostas. Apostas no outro, confiar no outro, apostar que pode ser possível ser diferente, ou pode ser possível ser bom, ser generoso. E é dessas apostas que eu compartilho com essas escolas. A gente aposta em fazer escolas amáveis para as crianças. Se eu perguntasse para vocês, o que é uma escola de educação infantil pública, que imagens vêm na cabeça de vocês? Eu trouxe uma imagem de uma escola pública, que faz parte do OBC. E eu tenho super orgulho dessas imagens. Eu tenho orgulho de ver que uma escola pública pode ser narrada imageticamente com beleza. Eu tenho orgulho em dizer que uma escola pública acolhe as crianças para que elas possam brincar, se expressar, participar, conviver num lugar de beleza. Eu não sei se vocês sabem, quando eu estou falando de educação infantil, estou falando de crianças de 0 a 6 anos, 0, 5 anos e 11 meses, e nós estamos falando de um início de vida. De um início de vida que, em geral, as crianças começam nessas instituições com 4 meses, passam de 4 a 12 horas por dia dentro dessas instituições, 5 dias por semana, de 10 a 11 meses por ano. O direito à beleza, o direito a estar num lugar bom, bonito, acolhedor, que acolha a subjetividade das crianças, para nós, é um princípio para esses começos. Mas não só o direito à beleza. Nós também achamos importante que as crianças possam ser escutadas. E nós acreditamos nas relações, no modo como a gente consegue abrir mão de si para ouvir o pensamento do outro, e como é que a gente dá visibilidade a esse pensamento do outro como também uma história possível. E aí eu vou contar 2 pequenos trechos. Um é essa mini história que a gente chama de teoria bicho-animal. Quem escreveu ela é uma das professoras do OBC, que é a Raquel. E ela aconteceu com crianças de mais ou menos 4, 5 anos da escola Espaço Girassol. As crianças estavam conversando sobre é bicho, é animal, e a Valentina diz, animais são grandes e bichos são muito pequenos. Os bichos já nascem adultos pequenos, e os animais nascem pequenos e crescem. Eu adoro essa capacidade das crianças, esse poder de olhar para o mundo e criar uma explicação. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que proteger, para que elas cheguem e cresçam nesse mundo e possam criar outras alternativas discursivas e narrativas. E o mais interessante é que não só ela achou uma teoria para explicar o que é bicho e o que é animal, como os colegas entenderam a teoria e deram seguimento. O Francisco concorda e ainda dá exemplos. Pois é, a girafa é um animal, né? Nasce pequeno e cresce, e a abelha é bicho. Nasce adulto pequeno. Quando eu era professor, só fazer um parentezinhos, quando eu era professor de criança, um dia a diretora chegou e me disse, Paulo, tua mãe está aí na recepção para me entregar alguma coisa. As crianças, você tem mãe? Porque eu ter mãe dessa altura, imagina o que não devia ser minha mãe. O Pedro sai correndo, vai até a recepção, volta e tranquiliza a turma. Ela nem é tão grande assim, né? É isso que está aqui nessa história. A Maria Clara vai dizer, bom, os insetos que a gente tem na sala são bichos e não animais. E aí a professora propõe para eles, vamos desenhar essa explicação de vocês. A Valentina faz, o elefante é um animal, o escorpião é bicho, e o Marcos dá um twist na gente, porque ele bota, o sapo é um animal pequeno, porque lembrem, os animais nascem pequeno e crescem. É um animal pequeno em cima do bicho-pau, que está ali grandão e o sapo pequeno. Ele pega a teoria do avesso, né, para explicar que o bicho-pau já nasce adulto pequeno, então ele já está bem grandão, enquanto o sapo, que é animal, vai crescer. A gente pode dizer assim, isso é lindo, que fofo as crianças, mas quando é que vocês vão ensinar que não existe bicho na categoria dos animais? Não interessa para nós ensinar isso nesse momento. Nos interessa fazer com que as crianças possam pensar, se indagar
e criar uma explicação para o mundo. Elas vão ter milhões de anos para descobrir se existe ou se não existe. E quem sabe possa vir a existir, não é? Um outro exemplo é esse da Maria Clara, de uma outra escola, que faz parte do OBC, que é a Mimo de Gente, que é uma narrativa que ela faz sobre o pensamento. Então, é pensando sobre como pensamos. Esse é o pensamento dela. E aí ela vai explicando. Aqui eu fiz o cérebro, aqui são os meus pensamentos, isso aqui eu estou pensando, daí eu fico com uma nuvenzinha branca aqui, fazendo assim, o que é o que é, o que é o que é. Aqui é aquele negocinho que eu já tinha falado, que é a bateria. A bateria é a nossa energia, quando a gente corre, aí vai gastando elas aos pouquinhos, a gente recarrega ela quando a gente para um pouco, daí ela sobe, fica maior, daí a gente corre de novo para gastar um pouquinho, corre, para, e assim vai a vida. A gente sabe bem, né? Aqui tem umas coisas que eu não sei o que é, e eu acho ótimo. Pensa alguém corajosa de dizer, olha, aqui eu desenhei um negócio que eu não sei o que é, mas está aqui, né? Aqui é quando eu escuto, fica essas marquinhas aqui. Vejam como ela está lendo o mundo, né? O que marca o sinal sonoro é o que está convencionado na nossa sociedade. E tem isso aqui que parece um 8 virado. Isso aqui é a região aqui, em cima da boca, que eu não sei desenhar muito bem. Esse jeito dela pensar e explicar o pensamento é o que nós no BC vamos chamar de se apoiar na documentação pedagógica para dar visibilidade aos pensamentos, mas não só porque a gente acha bonito. É porque a gente confia numa imagem de criança capaz e potente e que gosta de ver o seu pensamento ganhando visibilidade, não como uma coisa bobinha, engraçadinha, como alguma coisa que é interessante, que dê o que pensar, que faz aquilo que o Brunner chama de criar novos mundos possíveis. Muito bem. Contei tudo isso para chegar ao final e dizer para vocês de um reencontro que eu tive com um texto e que talvez amarre muito bem o que eu quis dizer hoje. Dias atrás eu estava preparando uma conferência e peguei um livro de um indígena brasileiro, Ailton Krenak, um livro chamado Ideias para Adiar ao Fim do Mundo. E lendo esse livro eu me reencontro com um texto que me impactou profundamente, e que eu vou pedir licença para ler esse pequeno trecho para vocês. Nosso tempo é especialista em criar ausências. A ausência do sentido de viver em sociedade, a ausência do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações, de gente espalhada pelo mundo, que dança, que canta e que faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer e tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. E é com essas palavras que eu quero terminar, por duas razões. A primeira é porque eu acho que as crianças concretizam essas constelações que dançam, cantam e fazem chover. E que a gente tem um compromisso em dizer que mundo a gente quer deixar para elas. Tem que ser um mundo que acolha elas. Tem que ser um mundo amoroso com elas. Tem que ser um mundo generoso com essas crianças. Que respeite elas, que respeite todo mundo. E o segundo é porque eu quis contar essa história. Porque eu sou contra o fim do mundo. E eu acho que contar uma história, junto com essas escolas que a gente está contando história há 10 anos, é uma forma de adiar o fim do mundo. Muito obrigado.